Você sabia ou não sabia? Eu aposto que você não sabia. Por volta do ano de 1670, nesse ano aí do século 17 ainda, houve uma carta escrita pelo demônio. É uma carta muito conhecida, foi 70%, 65% foi traduzida. O restante não foi traduzido ainda. Mas vamos começar lá para você entender melhor. Uma bela jovem vai ao convento, decide ser freira. Ela entra no convento com seus 15 anos. O nome dela é Maria. E ela sempre estava junto com as outras irmãs ali. Até que um belo dia, ela conversa com as irmãs e fala que sempre ela ouvia o diabo falando com ela, alguns espíritos falando com ela. Pois bem, quando ela chegava próximo ao altar, ela sempre ficava um pouco atônica. E um certo dia, quando as irmãs estão fazendo a tarefa, procuram ela, não acham, vão ao quarto dela e ela está com o rosto coberto com uma tinta, como se fosse uma tinta, e uma carta amassada na mão. Parece que essa carta só tem 14 linhas. Essa aqui atrás que vocês estão vendo são alguns dos significados dessa carta. Essa carta possui nada mais, nada menos que é escrito em latim, se eu não estou enganado, hebraico, russo, árabe e mais algumas letras aí que ninguém conseguiu decodificar. Mas enfim, os padres oraram por ela, rezaram, ela estava pálida durante esse dia. E depois dessa carta, ela volta ao normal. Não há muitos relatos depois da vida da irmã Maria, depois desse acontecido. Essa carta gastou mais de 300 anos para ser decodificada, como eu falei, uma faixa de 65%. Essa carta, com a ajuda da inteligência artificial, ela foi decodificada no local chamado Lodum. Lá, eles trouxeram essa carta lá, onde tudo ocorreu, lá na Sicília. E essa carta diz mais ou menos assim, porque muitas letras com tradições diferentes que a inteligência artificial montou. Mas é como se dissesse assim mais ou menos: Deus, Jesus e o Espírito Santo são pesos mortos sobre a terra. Por incrível que pareça, é uma carta diabólica, até blasfema, mas a gente não sabe qual era o psicológico dessa moça, da Maria. Se ela realmente queria estar nesse convento, se ela não queria estar nesse convento. A chave de tudo é que depois dessa carta, a gente não tem mais nada sobre a vida dela. Se perdeu. Mas essa carta aí, pode ter certeza, infernizou muita gente, deixou muita gente sem dormir à noite. E foi uma carta que foi espalhada por várias partes da Europa com esse conto aí. E eu quero saber se você sabia ou não dessa carta do demônio.